Muito boa noite, meus queridos. Sejam muito bem-vindos mais uma vez à nossa live, ao nosso canal do Centro Espírita Casa de Maria de Nazaré. Como sempre, desejo que todos vocês tenham tido uma semana maravilhosa desde o nosso último encontro e que hoje todos nós possamos estar novamente aqui envolvidos nesse amor fraterno que a espiritualidade nos reúne. Não é a distância que vai nos impedir de estarmos ligados através de nossos pensamentos, de nossos fluidos energéticos e de boa-aventurança, né? Eu espero realmente que a noite de hoje seja também mais uma noite de muito amor, uma noite de companheirismo fraterno, e que a mensagem que o nosso querido amigo Ronaldo Oliveiros vai nos trazer hoje, a fé que move montanhas, possa motivá-los a continuar essa caminhada que muitas vezes se torna difícil, se torna dura, não é verdade? Eu lembro a todos vocês que, ao final da nossa apresentação de hoje, vamos novamente fazer a fluidificação da água. Então, aqueles que desejarem trazer o seu copinho, a sua jarra, não esqueçam de buscá-las, para que até o fim da palestra a gente possa dar início às vibrações finais. Tá certo? E como nós sempre fazemos, eu inicio a nossa reunião de hoje trazendo uma mensagem que muito tem a ver com tudo isso que nós temos passado e suportado nessa caminhada enquanto encarnados, né? E eu trago hoje um poema que chama Gratidão. Esse poema é de Amélia Rodrigues, o espírito Amélia Rodrigues, que foi psicografado por Divaldo Franco, e ele, com muita sabedoria, com muita emoção, nos traz essa mensagem de esperança, de amor, principalmente de gratidão a Deus. E está ligado, eu estava conversando agora há pouco com o Ronaldo, a gratidão anda de mão dada com a nossa fé, né? Graças a ela, a gente consegue suportar tantas coisas e, graças a essa fé, somos gratos a Deus por termos força e capacidade de superação. Então, a partir deste instante, eu trago a vocês o poema Gratidão. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pelo que me destes, muito obrigado pelo que me dás. Obrigado pelo pão da vida, pelo ar, pela paz. Muito obrigado pela beleza que os meus olhos veem no altar da natureza. Olhos que fitam o céu, a terra e o mar, que acompanham a ave ligeira, que corre figueira pelo céu de anil, e se detém na terra verde salpicada de flores em tonalidades mil. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso ver, mas diante da minha visão, eu detecto cegos guiando na escuridão, que tropeçam na multidão, que choram na solidão. Por eles eu oro e a ti eu imploro comiseração, porque eu sei que depois desta lida na outra vida, eles também enxergarão. Muito obrigado, Senhor, pelos ouvidos meus que me foram dados por Deus, ouvidos que ouvem o tamborilar da chuva no telheiro, a melodia do vento nos ramos do olmeiro, as lágrimas que vertem dos olhos do mundo inteiro. Ouvidos que ouvem a música do povo que desce do morro na praça a cantar. A melodia dos imortais que se ouve uma vez e ninguém a esquece nunca mais. A voz melodiosa, canora, melancólica do boiadeiro. E a dor que geme e que chora no coração do mundo inteiro. Pela minha alegria de ouvir, pelos surdos eu quero te pedir, porque eu sei que depois desta dor, no teu reino de amor, voltarão a ouvir. Obrigado, Senhor, pela minha voz, mas também pela sua voz, pela voz que canta, que ama, que ensina, que alfabetiza, que trauteia uma canção e que o teu nome profere com sentida emoção. Diante da minha melodia, eu quero rogar pelos que sofrem de afasia. Eles não cantam de noite, eles não falam de dia. Oro por eles porque eu sei que depois dessa prova, na vida nova,
eles também cantarão. Obrigado, Senhor, pelas minhas mãos, mas também pelas mãos que aram, que semeiam, que agasalham. Mãos de ternura que libertam da amargura, mãos que apertam as mãos da caridade e de solidariedade. Mãos dos adeuses, que ficam feridas, que enxugam lágrimas e dores sofridas. Pelas mãos de sinfonias, de poesias, de cirurgias, de psicografias. Pelas mãos que atendem a velhice, a dor, o desamor. Pelas mãos que nos seiam ou embalam o corpo de um filho alheio sem receio. E pelos pés que me levam a andar sem reclamar. Obrigado, Senhor, porque eu posso me movimentar diante do meu corpo perfeito, eu quero te rogar, porque eu vejo na terra aleijados, amputados, decepados, paralisados, que não podem se movimentar. Eu oro por eles, porque eu sei que depois desta expiação, na outra encarnação, eles também andarão. Obrigado, por fim, pelo meu lar. É tão maravilhoso ter um lar. Não é importante se esse lar é uma mansão, se é uma favela, uma tapera, um ninho, um bangalô, uma casa do caminho, ou seja lá o que for. Que dentro dele exista a figura do amor de mãe ou de pai, de mulher ou de marido, de filho ou de irmão. A presença de um amigo, a companhia de um cão, alguém que nos dê a mão. Mas mesmo assim, se eu ninguém tiver para me amar, nem um teto para me agasalhar, nem uma cama para me deitar, nem aí reclamarei. Pelo contrário, eu direi: obrigado, Senhor, porque eu nasci. Obrigado porque creio em ti, pelo teu amor. Obrigado, Senhor. Poema de gratidão de Amélia Rodrigues e psicografado por Divaldo Pereira Franco. Emocionante esse poema que nos faz pensar tanto naquilo que recebemos das mãos de Deus e também nos faz refletir com tantas pessoas que não têm um terço, muitas vezes, dessas bênçãos que recebemos. E, graças a isso, vamos acreditar de que este mundo, este planeta, um dia, será um planeta muito melhor do que é hoje. E, para que isso possa acontecer, nós vamos ouvir hoje a mensagem do nosso querido amigo Ronaldo Oliveiros, que vai nos trazer a fé que move montanhas. Graças a essa fé, nós nos fortalecemos espiritualmente a cada dia que abrimos os nossos olhos. Ronaldo, meu querido, seja muito bem-vindo. Receba o meu abraço fraterno e virtual à distância, né? Eu espero, em breve, continuo aguardando tudo isso passar para que a gente possa se encontrar pessoalmente e esse abraço se tornar um abraço presencial. Muito boa noite, Ronaldo. Seja bem-vindo mais uma vez à nossa casa. Opa, boa noite, boa noite. Boa noite a você, boa noite ao Ricardo, boa noite aos demais, as pessoas, os amigos, as amigas. Mário, eu estou vendo você ainda. Vai ficar assim ou eu vou ficar... Não, eu já vou sair. Eu já vou deixar você à vontade. Agora ficou. Tá. Eu deixo você, então, com as pessoas. Uma boa palestra, que Deus te abençoe. E lembrando as pessoas que, se tiverem perguntas, façam as perguntas nos comentários para que a gente possa transmiti-las. Ronaldo, boa palestra, que Deus te abençoe, que Maria de Nazaré te coloque no colo. E vamos aí. A sala é sua. Obrigado. Eu aqui querendo ficar exclusivo. Oh, meu Deus do céu. Então, tá bom. Então, boa noite, querido. Boa noite, querida. Você que nos ouve, que nos vê nessa live. Mais uma que a gente está realizando aqui com muito amor, com muito carinho. E é de muita gratidão que eu tenho no coração a Deus, a todas as pessoas, principalmente ao Mário aqui, que proporcionou isso, fazendo o convite. E a vocês que estão aqui para ouvir, né? Ouvir a palavra, alguma coisa que vá ajudar o seu coração. Espero que eu passe a mensagem de acordo com o que você precisa ouvir. Porque muitas vezes a gente quer ouvir o que a gente gosta, mas infelizmente estamos numa época que precisamos ouvir o que é necessário.
E muitas vezes essa necessidade nós desconhecemos ou não queremos, né? Você não tem tudo que ama, mas você pode amar tudo que você tem. Não é um trocadilho vazio, esse é um trocadilho legal. Então, nós precisamos ter o amor dentro do nosso coração, distribuído de várias maneiras, evidentemente, não é só o amor carnal, relacionamento ou de familiar, mas são várias maneiras de se amar. Mas, com tudo isso, nós precisamos desenvolver, no caso, hoje, nós estamos falando especificamente da fé. Então, o nosso tema de hoje é a fé que remove montanhas. Está lá no capítulo 19 do Evangelho. Para você, meu amigo, minha amiga que não é espírita, que pode ser até uma pessoa que nem acredita em religião nenhuma, você que está nos vendo e nos ouvindo, porque eu já convidei várias pessoas que realmente não são espíritas, mas gostam de ouvir alguma coisa do espiritismo, alguma coisa, e nós vamos falar no geral, para que você tenha uma ideia, uma noção melhor do que seja a vida espiritual. Vamos falar um pouco, mas vamos falar muito mais da nossa vida aqui na Terra. Para isso, eu trouxe, então, primeiramente, vamos ver o que significa fé. A palavra fé vem do grego, fide. Fide quer dizer fidelidade. Então, quando se tem fidelidade, é fiel a alguma coisa. Então, veja, a fé é ser fiel. Fiel àquilo que você está sentindo no seu coração. No começo da humanidade, há cerca de 150 mil anos, mais ou menos, segundo a história, os homens, né, vamos colocar assim, os homens das cavernas, eles tinham medo do trovão. Então, eles tinham fé no quê? No Deus trovão, que se eles colocassem uma oferenda de por exemplo, uma moça, a chamada moça virgem, né? E, de repente, colocava lá como oferenda, sacrificava aquela moça e o trovão passava. É claro que nós sabemos que o trovão, uma hora passa, daqui 40 minutos, 50 minutos, uma hora, vai passar. E aí acalmava a ira dos deuses. E isso foi séculos e séculos e séculos, até que o homem foi aprimorando a sua inteligência e foi descobrindo que não era bem assim. Então, essa fé já foi se modificando. A fé é poderosa dentro de nós. Ela vai se modificando conforme as mentes individuais, repito, elas vão trabalhando interiormente e depois vai passando para a coletividade. Então, nós precisamos ver com calma, estamos vendo, por que nós precisamos ter fé. Então, mais tarde, vamos falar da doutrina espírita, por que ela se apresentou. Mas agora vamos falar um pouco, por exemplo, as pessoas têm fé de várias maneiras. Nós não podemos criticar a fé desse ou daquele. Podemos questionar, no caso, para o estudo, para que a gente possa entender melhor por que esses personagens da Terra, que eu vou citar agora, são inúmeros, tinham a sua fé, cada um na sua particularidade. Por exemplo, no tempo de Platão, coisa de 400 anos antes de Jesus, Platão gostava de roupas finas e andar com mulheres. É um direito que ele tem, ele gostava disso. Já tinha um filósofo que era o Diógenes, que ele andava dentro de uma barrica. A roupa dele era uma barrica, uma espécie de um barril. E ele dizia que tudo aquilo era supérfluo. E ele criticava Platão, e Platão dizia, não, é apenas um gosto, eu não estou prejudicando ninguém. E eles tinham essa discussão entre eles. Ora, os dois, cada um do seu ponto de vista, está certo. Se ele acha que ele tem que andar com uma barrica, ele que ande. Na época podia. Hoje, se um homem ou uma mulher andar numa barrica na rua, vai ser preso. Atentado ao pudor, qualquer coisa assim. Mas naquela época podia se andar do jeito que queria. Então, veja que nós estamos iniciando. Por que eles faziam isso? A fé de Platão era mais refinada. Ele gostava de andar com as mulheres do lado, de passeios, de ter roupas boas, comida boa. Ele gostava disso. E, no entanto, foi um dos maiores filósofos que apareceu na Terra. Veja, discípulo de Sócrates, que também, por sua vez, tinha a sua fé. Foi obrigado a tomar cicuta, que é um veneno,
porque ele não abdicou de sua fé. Veja que nós estamos falando de alguns personagens. Agora vamos avançando. Vem a época de Jesus. Jesus também tinha... veja bem, vamos colocar assim, Jesus não precisava mais ter fé em Deus. Por que isso? Porque quando se atinge a fé, a pessoa deixa de ter a fé para passar a ter consciência. Gostaria que vocês entendessem essa colocação. O espírito Miramês, ele que foi psicografado por João Nunes Maia, que tem várias obras, Horizontes da Mente, Horizontes da Fala, são vários, né? Vários livros que ele psicografou, João Nunes Maia, mas o espírito era ditado pelo espírito Miramês. E o Miramês, ele diz assim, tem-se fé numa divindade, ou em alguma coisa que você tenha fé, alguma situação, e quando você atinge aquela fé, ela deixa de ser fé para atingir a consciência. E é o que aconteceu com Jesus. Jesus já tinha consciência em Deus, não consciência total de Deus, isso não. Mas ele já tinha o suficiente, a consciência em Deus, para não precisar mais ter fé. Nós, aqui na Terra, ainda precisamos desenvolver a nossa fé muito mais ainda em Deus. Da nossa maneira, individualmente, não porque está escrito lá, porque está escrito aqui, fizemos curso, isso ou aquilo. Não, não, não. Porque a sua fé é sagrada. A sua fé é sagrada. Se você disser que tem fé nisso, aí nós vamos falar da doutrina espírita já já, para que a gente possa ter um equilíbrio. Não é à toa que ela apareceu por volta de 1855, 6, e aí foi se desenvolvendo. Durante a história, por exemplo, na época de Jesus, o seu primo João Batista, que por isso tem o nome de batismo, ele batizou Jesus. Jesus consentiu para dar continuidade às obras, né? Principalmente a continuidade às leis, né? Da época. Mas João Batista, por exemplo, tinha fé tão grande em Deus que ele não queria trabalhar profissionalmente. Ele simplesmente, o que ele fazia? Ele comia amora silvestre e gafanhotos. Nós hoje podemos até quase dar risada, mas era ele, não podemos criticar. Na época era o suficiente para ele fazer a pregação que ele queria fazer. Anunciar, vem aí o Messias, e esse Messias era literalmente o seu primo, Jesus. Vejam isso. Então, o que acontece nesse caso? Jesus, por exemplo, andava com os discípulos e eles tinham um tesoureiro no grupo, que era Judas. E muitas vezes Jesus questionava as Judas, temos dinheiro para comprar comida? Ou sandálias para andar? Muitas vezes não tinham. Então, ele se hospedava em casas de amigos, de pessoas que eram solidárias à causa de Jesus, comiam lá. Então, veja que a fé deles era muito grande, a fé nesse sentido, da fé de Jesus, para dar continuidade ao seu sacerdócio de 3 anos. Então, veja que nós estamos experimentando, pela história, vários personagens que estamos falando, questionando a sua fé. Bom, depois vem São Francisco, vamos falar assim de São Francisco. São Francisco, na época, ele era jovem, ele era rico, ele tinha uma vida bastarda, e ele se encheu de tudo isso. É claro que a sua espiritualidade interior começou a aguçar. Então, ele começou a querer pôr para fora toda a sua energia negativa, porque todos nós carregamos energias negativas. E nós precisamos pôr para fora adequadamente, de uma maneira que a gente possa melhorar a nossa vida. Então, o que ele fez? Ele largou tudo, foi andar nu. Não vamos criticar ele, porque ele simplesmente achou que estava certo. É um direito que ele tem. A fé dele era tão grande em Deus que ele resolveu, depois, mais tarde, fundou a Ordem Franciscana, e ele foi fazer todo o seu trabalho, como a gente já conhece. Falava com seus animais, é lógico que telepaticamente, não porque os animais falavam racionalmente, mas por sentimento, os percebia. Nós temos aqui cachorrinhos, gatos, aqui na nossa casa a gente sabe disso. Os cachorros são super sensíveis, a sua inteligência peculiar faz com que entenda
tantas coisas. Você sabe disso, quem possui um gatinho, um cachorrinho, né? Então, vejam que estes personagens que eu estou citando, e vou citar mais ainda, cada um particularmente tinha a sua fé. Vejam isso. Não vamos criticar se estava certo ou errado. Não. Nós temos que trabalhar nesse sentido. Depois aparece, então, a doutrina espírita dizendo assim com a máxima: fé inabalável é aquela que anda lado a lado com a razão em todas as épocas da humanidade. Vejam isso. Agora nós estamos já chamando a razão, o raciocínio, porque a fé, somente a fé por si só, ela fica fanática. Não que esses personagens que eu citei e vou citar mais eram fanáticos, não. Mas eles tinham um propósito. A direção que eles tinham com o seu raciocínio era para aquele sacrifício que eles fizeram pela humanidade, por amor a Deus e pelo amor à humanidade. Já já vamos falar de nós, não vamos ficar livre, não. Nós já vamos falar de nós. Então, depois, mais tarde, nesse período, Kardec, por exemplo, um grande pedagogo, um grande educador, ele tinha estudos sobre química, sobre engenharia. Nossa, era uma cabeça, muita gente não sabe disso. Então, ele tinha uma cabeça muito racional, mas também ele sabia concatenar essa parte da filosofia de Jesus, que é o condom que nós temos entre o mundo espiritual com com o nosso trabalho interior, que é a religiosidade. Sabemos que a doutrina espírita não é uma religião, é uma ciência de observação psicológica, e tem as consequências religiosas, que é a nossa ligação entre Deus e nós. Daí nós temos a fé em Deus. Então, por ter essa fé em Deus, nós então temos que chamar a razão. Já já vamos falar de nós. Mais tarde vem Dr. Bezerra, que tem até uma particularidadezinha aí. Dr. Bezerra, ele era tão bom, ele ajudava tantas pessoas, que chegou até dar o seu anel de formatura para uma pessoa que precisava muito de uma operação, para pagar essa operação. Enfim, ele acabou tendo uma vida muito precária no final de sua vida. E eu assisti uma entrevista de 3 pessoas da sua família, muitos anos atrás. São 3 bisnetos dele, hoje deve ter mais de 70 e poucos anos. Eles falaram assim: o nosso bisavô Bezerra de Menezes morreu praticamente quase na miséria. Ele doou tudo que ele tinha. Nós não vamos passar por isso, nós vamos trabalhar para melhorar a nossa vida. E eles fundaram uma igreja aqui em São Paulo, uma igreja evangélica, e hoje simplesmente são milionários. Também não vamos questionar o que é que eles fizeram para ser milionários. Isso é política, outra coisa para se estudar. No momento, nós estamos falando da fé. Então, a fé desses 3 parentes dele, de Bezerra, eles já não acreditavam no que o Bezerra acreditava. E o que nós conhecemos de Bezerra de Menezes, quem sabe, da vida dele e a obra? É uma pessoa maravilhosa. Ele só fez o bem. O que ele fez com seus bens materiais é problema dele, e já já vamos falar de nós. Eu insisto porque nós precisamos ver como está a nossa fé em Deus, e a nossa fé também na nossa racionalidade. Então, esses três parentes dele, que são os bisnetos, já não acreditavam. Não exatamente no espiritismo, mas por que ele teve que morrer pobre, muito pobre? Assim como São Francisco também andava descalço, como vários outros comia, como eu disse, na época de Jesus, lá o João Batista. Na época de Jesus também vamos questionar a fé religiosa. Certa vez um centurião procurou Jesus e disse assim: Jesus, eu não sou digno nem de chegar aos seus pés, mas eu gostaria que você curasse um serviçal meu. E esse serviçal era como um filho para ele. E todos sabem que o centurião, ele é romano, o deus dele é o deus Júpiter, não tinha nada a ver com Jesus, com o cristianismo, nada. E Jesus se surpreendeu e disse: nunca vi tamanha fé em toda a Galileia,
a fé deste homem não me conhece, veio humilde me pedir ajuda, então vai para o seu serviçal, está curado. Veja que maravilha, que pérola, isso está nos evangelhos. Então, veja, o homem tinha fé que este homem chamado Jesus curaria o seu serviçal, que era como se fosse um filho. Não importando religião, política, as pessoas da sua época, a cultura, os seus deuses, não importou nada para essa pessoa. Ele veio com coração puro e pediu para Jesus: você pode curar o meu serviçal, que eu considero como um filho? Veja que naquela época, 2020 anos atrás, do nosso calendário gregoriano, olha só que questionamento que nós podemos fazer sobre a fé. Se ele fosse um discípulo de Jesus, podíamos dizer, não, ele já está ali afinado com Jesus. O homem, ele era um guerreiro, já deve ter matado milhares de pessoas aí pela vida dele, mas ele tinha tanta fé em Jesus que ele pediu e ele foi atendido. Veja que a fé deste homem não tinha interferência externa nenhuma. Apenas o seu coração é que brotou a alegria de dizer: você pode curar essa pessoa que eu amo? Veja que interessante. Então, o que nós estamos falando? Por exemplo, Gandhi, ele tinha fé que, sem disparar um único tiro, ele libertaria a Índia do jugo dos ingleses. E os ingleses ficaram perplexos. Como que nós vamos guerrear com gente que não quer brigar? E isso aconteceu. E eles entregaram a Índia para os hindus. Veja que a fé dele era a não violência. Então, veja o tipo de fé que nós estamos falando rapidinho, porque o tempo passa rápido. Nós estamos aqui questionando vários personagens, a fé de cada um. Já vamos falar da nossa fé. Por exemplo, o time de futebol. Por exemplo, não tem lá o Gaviões da Fiel? O que é isso? São os corintianos. Bom, eu sou corintiano, sou suspeito, né? Mas gaviões do quê? Eles são fiéis ao clube. Certa vez, uma moça repórter foi perguntar para um torcedor do Corinthians e disse: você acredita em Deus? E ele disse: mana, aquele jeitão, né, todo de gíria, mana, eu ouvi dizer que tem uns papos aí meio elevado que deve existir, né? Sei lá, deve ser, né, moça? E me diga uma coisa, você acredita muito no seu time? Povo, graças a Deus, esse ano ele vai ser campeão. Então, veja que quando mexeu com ele lá no time, ele brotou a fé dele, fez ele ficar... Nossa, olha, ele quase conjurou ali o nome do Corinthians. Nada errado, nada de crítica. Simplesmente estamos questionando a fé de cada um. Veja que não tem nada a ver. E quando eles estão lá no... A gente torce, a gente estava conversando aqui com o Mário, de repente, nossa, a gente torce, todos nós somos assim. Eu gosto de assistir o jogo de vôlei, eu torço para aquele clube, nossa, ou é o Brasil que está jogando lá fora. Somos seres humanos, estamos nesta época, não podemos negar. Não adianta vir com esse papinho, eu agora sou espírita, agora eu sou evangélico, agora eu sou budista, eu já estou num patamar diferente, eu já não ligo mais para isso. Mentira! Se você não vai nos lugares, você lá dentro de você deve ter algo que você precisa trabalhar nisso. Os gostos, os prazeres, nós precisamos conhecer. Evidentemente que dentro da sua fé. Então, fé inabalável é aquela que anda com a razão em todas as épocas da humanidade. Isso dá equilíbrio. Então, você tem fé em alguma coisa. Por exemplo, você está me vendo e me ouvindo. Você precisa do quê? De um equipamento. Ou é um notebook que você está vendo agora, usando agora, ou você está usando um celular. Ora, você não precisa pagar isso? Alguém lhe comprou, deu de presente, ou você comprou? A luz que você está usando, a eletricidade, precisa ser paga? Então, o que nós temos que fazer? Eu tenho fé em Deus agora, eu não preciso mais trabalhar, não preciso fazer mais nada. Isso é cegueira. Nos nossos tempos de hoje, não há mais necessidade de se passar por isso. Veja o Divaldo, ele tem a Mansão do Caminho. É uma instituição maravilhosa que ajuda milhares e milhares de crianças órfãos. E veja,
mesmo que seja através das doações, não importa. É uma organização, não filantrópica, por exemplo, e ele ajuda milhares de pessoas. Então, veja que precisa ter o dinheiro para se comprar as coisas, comida, roupa para vestir, pagar até os professores, tantos asilos, por exemplo, Abrigo Bezerra de Menezes, aqui na Penha, por exemplo, tem que pagar psicólogo, tem que pagar médico, tem que pagar roupa, comida. Veja que nós já sabemos disso, não precisamos mais, como esses mártires que tivemos, essas figuras maravilhosas que citamos aqui, fazer a mesma coisa que eles, literalmente. Não precisamos mais. Então, nós já sabemos que a nossa fé, aliada ao nosso raciocínio, nós vamos dar equilíbrio à nossa vida. Então, agora eu peço licença a você para entrar na sua intimidade. Como está você, meu amigo, minha amiga? Como está a sua fé? Sem demagogia, por favor. Sem falsos moralismos. Eu questiono agora, eu estou vendo a minha fé, como eu estou vivendo essa pandemia desde março, já estamos entrando praticamente ao 9º mês, e se bobear vai para o 10º, e se bobear vai para janeiro, fevereiro, eu não sei, não importa. Mas como você lida com a sua fé e o seu raciocínio de como se adaptar a tudo isso? Veja que interessante isso, no momento, porque agora estamos falando de nós, falamos desses grandes personagens, fora centenas e centenas de outros que não dá tempo de falar, mas já deu para ter uma pequena ideia de como esses grandes avatares, esses grandes mártires que vieram para a Terra, eles doaram suas vidas, assim como Jesus doou sua vida para a humanidade. Nós, em escala menor, vamos colocar assim, nós estamos também doando, porque quando você tem fé em Deus da sua maneira, quando você já desperta a consciência, quando você já tem uma consciência mais ou menos assim, o que você sente já é certeza absoluta, já deixou de ser fé para ser consciência. Aí você já está elevando o seu ser. Aí sim, independente de religião, se é espírita, se é budista, se é evangélico, católico, não me importa a religião. O que importa é puramente como você usa a sua racionalidade. Devo ou não devo? Isso aqui está sendo exagerado. Eu costumo falar para as pessoas, e até passar na nossa terapia quântica, né? Depois, no finalzinho, vou falar um pouquinho. Como que anda a sua fé? Como que anda o seu poder de discernimento? Paulo de Tarso também, ele era um grande tecelão, ele vendia suas roupas para sobreviver. Ele já era diferente de João Batista. Ele pregava em vários lugares, foi fundando igrejas por vários lugares, foi rejeitado muitas vezes pela Grécia, porque os gregos não mudavam de linha de pensamento dos deuses gregos, né? E ele veio pregar o cristianismo para as pessoas, então havia uma briga, né? Então bom, pelo menos na Grécia ele não conseguiu. E ele dizia: há vários dons, o dom da criatividade, o dom da inteligência, o dom de cura, mas o melhor dos dons é o dom do discernimento. Discernir se isso serve para você, se isso não serve, se você está maltratando uma pessoa de casa ou lá fora, se está se maltratando, se você sabe discernir, se você está tendo a gratidão, como o Mário falou no poema muito bonito da Amélia Rodrigues, que foi psicografado por Divaldo. Será que nós estamos realmente discernindo e sabendo digerir como estamos vivendo? Porque essa é a nossa finalidade. É muito bonito sabermos da história dessa pessoa, daquela outra. Nossa, é lindo. A gente vê cada história. Nossa, tudo bonitinho. Podemos ver 1000 histórias de 1000 personagens. Não tem problema. Até 1000, 1500, 2, infinitas vezes. Entretanto, como estamos vendo a nossa história? Precisamos conhecer. Saber como lidar com essa pandemia de 9 meses, como eu falei, já entrando nos 9 meses.
Isso é realidade. Nós não podemos fugir da realidade. Nós podemos brincar, nós podemos fazer piada, nós podemos passear, fazer o que tiver que fazer. Mas o que nós não podemos é deixar de discernir e filtrar o que é bom para você ou não. Nós entramos aí várias vezes por dia nas redes sociais, todos nós entramos, e tem, infelizmente, as fake news. Então, temos que ter a capacidade, ou desenvolver essa capacidade de discernimento, para saber se isso serve para você, para sua família, se isso não serve. Eu gosto de questionar primeiro, ouvir. Espera aí, foi falado isso. Agora eu quero ver uma outra opinião. Vou ouvir essa, vou ouvir aquela outra. Foi assim que Kardec concatenou todos os pensamentos dos espíritos e ele, antes de fazer fazia a pergunta e antes de colocar a resposta derradeira, ele questionava 4 ou 5 médios de lugares diferentes, discernindo. E aí ele via a resposta que estava mais ou menos parecidas uma com a outra e ele dava o seu conceito final e colocava. Então, veja que o trabalho foi árduo. São 1019 perguntas só do Livro dos Espíritos. Então, ele tinha um critério maravilhoso de discernimento. Então, nós também precisamos ter, aliás, nós temos essa capacidade, nós precisamos desenvolver. Ah, como é bom desenvolver o discernimento, saber que isso é bom, isso não é bom. Lá o Star Wars, né, aquela Guerra nas Estrelas, lá do George Lucas, uma vez em entrevista, perguntaram por que você colocou assim, venha para o lado da força, né, da força do bem, né? E ele dizia, se eu dissesse venha para o lado de Deus, as pessoas iam falar que eu era um religioso, e isso não pegava no cinema. Então ele dizia a força, e é verdade. Existe essa força, não importa o nome que você queira dar, multiverso, Deus, o que você quiser, existe uma força dentro de cada um. Essa força é o divino que está dentro de nós. Agora, eu particularmente estou falando isso, o divino. É a força do multiverso, Deus é o multiverso para mim. Agora estou falando eu particularmente da minha pessoa. Então, esse multiverso é a força. Qual é o lado da força que você está? Você vai dizer, é claro que é a força do bem, não tem dúvida, mas muitas vezes nós não estamos. Nós pensamos que estamos na força do bem porque não estamos sabendo discernir. A partir do momento que você está sabendo discernir, você já começa, então, a ter a capacidade de conhecer a sua gratidão ou ingratidão, a sua tolerância ou não, a sua paciência ou não, a sua renúncia ou não. Então, veja quanto discernimento você pode ter e fazer separações pelo discernimento, discernir uma coisa da outra, porque esse discernimento é emocional que estamos falando. Do lado de fora, é claro, um azul é melhor do que combina mais com o vermelho, com aquela cortina, isso é fácil. Isso até uma criança de 5 anos pode dizer. O que eu estou me referindo é o emocional. É esse que perturba os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, que cria conflitos dentro de nós. E repito sempre nas lives, não me importa a tua idade cronológica. Não vem falar para mim que você já chegou numa idade, que agora você é muito experiente. Não vem falar não, porque não importa a idade. O que importa é a transformação moral interior que você faz com tudo que você aprendeu, com as suas experiências de vida. É isso que nós precisamos ver. Então, essas experiências de vida que nós temos, já vivenciamos, já correu lágrimas aqui, já suamos muito, já rimos bastante, choramos bastante, não importa. O que importa é como você vai discernir, já está discernindo essa capacidade de ver e de enxergar como está a sua vida no momento. Eu falo praticamente direto isso nas palestras, nas lives, palestras que eu faço. Então, a nossa fé remove o quê? Afinal de contas, é o nosso tema. Remove as montanhas da nossa ignorância. Vejam, meus amigos,
a montanha que nós temos de ignorância. Mas quando falamos em ignorância, não é pejorativamente, no sentido de mal educado, mal educada. Não. É ignorar fatos, ignorar conhecimento espiritual. Nós podemos até ter conhecimento egóico, né? Ter faculdade, a gente já se formou em várias coisas, eu em economia, em outros lugares, vários tipos de coisas que você pode ter se formado. Não importa. Estamos nos referindo ao conhecimento espiritual. Qual é a ideia que você tem de você? O que você sente de você? Como você pressente? Qual é a tua intuição em relação a tudo isso que você passa? Veja que nós estamos questionando nós. Falamos de vários personagens que deram a sua contribuição. Olha a palavra. Qual é a tua contribuição? Eu sei a minha contribuição que eu venho dando de anos, de 14, 15 anos da minha idade, que eu comecei com essa vida espiritual e até hoje eu estou aqui quase 50 anos. Ou um pouquinho, até já praticamente 50 anos. Eu sei do que eu estou fazendo, não, porque venho discernindo. E acho muito pouco. Eu deveria ter feito mais. Muitas vezes estacionei num lugar que não era para ser, mas com isso eu aprendi, já não fiz mais aquilo. Com outro que eu avancei demais, também dei um passo maior, voltei na resiliência. Então, veja que nós erramos constantemente, todos nós, profissões, relacionamento homem e mulher, de repente, a nossa conduta em relação aos amigos, ao trabalho, à família, os filhos. Vejam isso. Então, tudo isso que estamos questionando agora da nossa vida tem a ver com quem? Conosco. É a nossa vida que estamos falando. Não adianta fazer uma live maravilhosa e começar a citar um poema. Oh, glória de Deus, que bom. Você viu como é bonitinho? Fala a verdade, não parece que eu sou um poeta, não parece que eu sou um ator. Já até trabalhei com isso. Mas isso não vai ajudar em nada. Só vai achar bonito. O que você precisa ver o bonito é as minhas palavras e digerir. Digerir se isso serve ou não serve para você. Hoje, os benfeitores me intuem para que as pessoas comecem a ver as suas realidades. As suas realidades precisam ser questionadas. Porque muitas vezes você, o famoso, eu estou empurrando a vida com a barriga, isso é feio. Isso é feio. É como se fosse assim, fugir de si mesmo. Uma mocinha uma vez me perguntou: nós podemos fugir do nosso karma? Aí eu respondi para ela assim, com uma outra pergunta: você pode fugir de você mesma? Aí ela disse não. Eu falei: não, como que você pode fugir de você? Ah, aliás, tem gente que tira a própria vida. Por que as pessoas tiram a própria vida? Porque quer fugir do sofrimento. Essa quinta-feira, agora, às 20 horas, eu vou fazer uma outra live para um outro centro, enfrentando, né, a depressão e a ansiedade. Vamos falar estritamente da ansiedade e da depressão. Uma e outra estão ligadas, uma no passado e outra no futuro. Então, já estou me adiantando aqui e colocando para vocês. Depois eu mando o link para o Mário, para outras pessoas. Quem quiser depois pede para o Mário, eu também jogo também o link e a gente vai falar sobre isso. Então, voltando na fé que remove as montanhas da nossa ignorância, quando você tem vontade, predisposição, quando você realmente está a fim de melhorar, o multiverso, o próprio Deus vivo, como você quiser chamar, o teu amor interior começa a conspirar a seu favor, porque vê que você está sendo realmente fiel. Fidelidade, fiel, fide, veja, que bonito. Fiel a quê? Não porque alguém disse, não porque está escrito como eu disse, não, porque o teu coração manda isso, mas você vai chamar a razão para trabalhar com alegria nos dois. Então, todos nós precisamos cada vez mais começar a enxergar, enxergar é simbólico, é perceber como estamos vivendo, principalmente na vida de relação. Porque é na vida de relação que nós vamos nos revelar. É na vida de relação marido e mulher, ou afins, não importa, com a família, com os filhos, com todas as atividades que temos profissionais ou não, com os nossos amigos, o rol de amizade,
Quais são seus planos para o futuro? Ora, planos é feito no presente. No futuro ainda não chegou. Você está trabalhando do presente para o futuro. Aí sim. Aí você está equilibrado entre fé e raciocínio, fé e razão. Porque senão a gente vai ficar defasado e a gente não consegue trabalhar no nosso ser melhor. Aí, quando vem as consequências, porque aí chamamos da causa, tem os efeitos. Não existe um efeito sem ter tido uma causa. Não existe uma causa sem ter, obrigatoriamente, um efeito. Não adianta. Isso é uma lei. E essa lei não é uma lei imposta, é uma lei natural. Pode demorar. A lei de ação e reação é mais imediata. Se eu bater com a minha mão no meu tripé aqui, ele cai. Então, uma ação drástica. Qual é a reação? Uma reação drástica. Caiu e já não deu. Um exemplozinho simples. Assim é mais imediato, mas muitas vezes a gente vem causando, isso anos a fio, e quando você menos espera, os efeitos começam a vir obrigatoriamente. Isso no momento. Imaginemos lá do capítulo 5 do Evangelho, causas anteriores das aflições. E dessas aflições que vai surgindo são os efeitos. E desses efeitos surgem novas causas. Então, causas atuais das aflições também. Lá vem de novo o capítulo 5 falar sobre isso. Então, veja que nós precisamos questionar no bom sentido, tranquilamente, conversar com Deus. Eu converso com Deus todos os dias. Eu falo com Deus como se fosse um amigo do lado. Oh, meu Deus, o que você acha? Dá certo ou não dá? Eu vou ver isso aqui. Eu tenho fé que vai dar certo. Se não der certo, e de repente não deu certo. Então, meu raciocínio não foi um pouco lógico. Eu não avancei. Eu tive fé, mas eu não consegui raciocinar o suficiente. Faltou um elemento, qualquer coisa assim. Voltei na resiliência, pensei e disse para Deus: vou fazer de novo. Muitas vezes deu certo e outras vezes não deu certo. Por que não deu certo? Porque não era aquilo para mim. De repente, é o próprio Deus vivo, o multiverso, ou até os nossos irmãos, os benfeitores espirituais, estavam intuindo para sair fora daquele lado. E se a gente insiste, nós vamos insistir mais do que 2 vezes no mesmo erro, é fatal. Nós não estamos já em ponto de errar. Erramos uma vez, não é cruel isso. Isso não é uma fatalidade. Mas quando você erra, você tem que questionar. Então, por exemplo, relacionamento não deu certo com aquela pessoa, então não vamos agora nos lamentar. Simplesmente não deu certo. Essa pessoa foi embora, acabou, pronto. O sentimento ainda tem? Tem o sentimento. Mas num outro relacionamento, o que vai acontecer? Você já não vai cair nos mesmos erros. Isso é amadurecimento psicológico, o amadurecimento espiritual. Então, nós precisamos questionar com cuidado, trabalhando na nossa fé para remover as nossas ignorâncias, para que a gente possa se preencher gradativamente naquilo que você precisa. E que gostoso viver. Hoje eu estou vivo. Olha que legal. Aí eu vou dormir, você vai sonhar, e de repente, daqui a pouco você acorda e eu falo: opa, estou mais um dia. Parece meio demagogo isso? Não, não. É vida. Eu acordei, eu estou vivo, então tenho mais coisas para fazer. É como eu estava falando com o Mário e com o Vanderlei, né? Desculpa, o Ricardo. Nós estamos falando que nós temos que questionar essas partes dentro de nós, porque se nós não fizermos isso, a gente fica defasado. Nós não podemos trabalhar de uma maneira que a gente não eleve o nosso ser. Nós precisamos trabalhar na nossa elevação interior, através do burburinho do dia a dia. Vamos trabalhar nisso, trabalhar naquilo, deu certo ou não deu certo, vamos trabalhar nisso, naquilo outro. Isso é absolutamente normal. Todos esses personagens que eu citei aqui, todos eles tiveram seus entraves, todos eles já rolaram lágrimas, todos eles já tentaram desistir, todos eles passaram pelo crivo da razão, pela da fé.
ou não, mas o bonito que todos eles fizeram o seu devido sacrifício pela humanidade e eles conseguiram trabalhar. Se conseguiram tudo, eu não sei, ninguém sabe. Mas que pela história nós já sabemos tudo que a pessoa tem, que ela desenvolve, que ela vai melhorar, tá certo? Mário, vê aí, Marião. Estamos em 10, né? Já chegou a 50 minutos? Fala para mim se você já está na Chegou a 50 minutos. Não, fique à vontade para você concluir o seu raciocínio. Por enquanto, não temos nenhuma pergunta, por enquanto, então Oba! Pode concluir com calma aí o seu raciocínio. Fica sossegado. Que legal, né? Vamos saber disso. Sentir firmeza, hein? É isso aí. Bom, sentiu, então, né? Meus queridos, o que é preciso fazer? Vou falar uma outra palavra-chave para que a gente possa melhorar. Coragem. Como é difícil ter coragem. A palavra coragem vem do grego. Eu gosto muito de estudar a etimologia das palavras para que a gente saiba o significado. A palavra coragem vem de cor. Cor quer dizer coração. Toda pessoa que tem coragem, ela faz pelo coração. Ela sente. Veja, já estamos falando na fé. Ela sente que aquilo quase que não tem um raciocínio, mas ela brotou aquela fé dentro do seu coração. Aí você vai, com o seu raciocínio, dar direção. Faço isso, não faço, isso é bom. Aí você já vai discernindo. Então, veja que ter coragem é atrever-se, no bom sentido, a tomar uma decisão em relação às coisas que você quer. Às vezes, aquele emprego, eu conheci uma pessoa do meio espírita que dizia que não estava aguentando mais o seu trabalho, que aquilo estava sufocando. Eu falei, então, faça o que o teu coração mandar. Tenha coragem. 3, 4 dias depois, eu a vi, ela disse, eu saí do trabalho, porque eu tomei uma decisão, aquilo não estava fazendo bem para mim. Até hoje, já passou acho que quase um ano, ela está desempregada, mas ela ainda tem como subsistir, graças a Deus. Porque se não tem como subsistir, não dá para sair do emprego. Aí nós vamos ter que discernir de novo. Não basta dizer, porque segundo a organização, a ONU, principalmente a Organização das Nações Unidas, ela diz, isso já faz uns 5, 6 anos, um censo, somente 10% das pessoas no mundo trabalham onde gosta. Você já imaginou 90% da humanidade que tem profissões que trabalham, elas não gostam do que fazem, mas é o que dá o ganha-pão, é o que faz trazer a comida para casa. Então, as pessoas vão se acostumando, mas 90% é um absurdo. Só 10% trabalha realmente porque sentiu na alma. Então, são os corajosos. São as pessoas que eu mesma já troquei 3, 4, 5 vezes de profissão. Trabalhei com várias coisas porque não estava dando certo. Eu tive a pequena coragem de enfrentar. Eu tive que fazer os meus sacrifícios com isso, com aquilo. Depois de cavalo velho, fazer cursos, etc. Fazer isso, aquilo. Então, por quê? Estou vivo. Eu estou vivo. Eu estou vivo, nem importa se eu tiver 90, 100 anos, ainda posso fazer coisas. Vi um videozinho hoje que me mandaram 5 ou 6 pessoas com mais de 70 anos. Uma corria, o outro saltava de paraquedas, até hoje salta de paraquedas. Uma senhora que tinha uma vontade enorme de saltar de paraquedas, ela pulou com 84 anos. Ela diz quase que além da minha dentadura quase sair fora, meu coração também saiu fora. Mas ela conseguiu, não importa. O coraçãozinho dela estava batendo bem, foi feito um check-up, está tudo certo. Veja, 84 anos, gente. Então, a minha mensagem de hoje é dizer para que você não desista de você. Não desista dos seus sonhos por causa dessa pandemia. Isso é um chacoalhão que a natureza está dando, que Deus está permitindo, não está causando. Sabe-se lá Deus, se são os homens, não vamos falar em política, se são os homens que estão fazendo isso para fazer besteira com o ser humano, não vamos questionar essa parte política. Mas não importa, questione sim o teu coração. Remova as montanhas da ignorância que ainda habita o nosso ser. O meu raciocínio me diz hoje que eu preciso me limpar,
me elevar, melhorar o meu ser, e muitas vezes eu erro, muitas vezes eu estou equivocado, todos nós somos assim, mas não importa, o que vale é você voltar e começar de novo. Vou recomeçar. E esse recomeçar faz com que você depois tenha uma predisposição mental muito maior, muito melhor, e você vai queimando esses karmas interiores que nós carregamos. Sabe lá, Deus, quantas reencarnações a gente vem vindo. Você que não é espírita, talvez se assuste com isso, mas não importa, estou aqui colocando nessa condição. Nós temos várias e várias e várias existências. Nós existimos várias vezes. A vida é uma única só. Vida é uma só. Mas hoje, por exemplo, eu estou Ronaldo. Pode ser que ontem, em outras existências, eu fui Maria ou fui José, você também, ou vice-versa. Não importa. O que importa é, hoje você é essa pessoa. Hoje você é essa pessoa maravilhosa que está aí, porque é a maravilha, filha e filho de Deus. Sem demagogia, sem falsos moralismos. Nós somos maravilhosos porque somos filhos de Deus. Já chegamos na condição humana. Então, nós estamos já trabalhando no nosso ser. Essa transição planetária, já para mim, já começou. Já começou. Quando vai começar ou vai terminar? Quando vai ser o mundo de regeneração? Ninguém sabe. Ninguém pode dizer. Isso aí é quase uma utopia dizer daqui 20 anos, 30 anos, 50, 100. Não, 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 meus amigos. O que nós precisamos é ver a nossa realidade cósmica. Essa realidade que se passa com você. Por exemplo, a minha realidade é só minha. Então, você pode dizer, nossa, ele ainda passa isso, e isso eu já tirei de letra. E eu também posso dizer para você, e eu já tirei de letra isso. Por quê? Porque estamos num patamar diferente de evolução. Cada qual tem as suas experiências. Então, hoje você tem as suas experiências. A base desse estudo é a pandemia, de 8 meses para cá, confinamento, esse lockdown que já tivemos, hoje já estamos saindo mais. O novo normal, entre aspas, que vai vir através de janeiro, talvez. Então, o que nós precisamos desenvolver? Essa coragem, ter mais tolerância com a gente e com as pessoas, ter mais paciência. Vamos amadurecer, homem, mulher, você jovenzinho que está vendo também, alguns amiguinhos que falam comigo, que passam para mim lá no meu canal, inclusive eu vou até falar do meu canal um pouquinho, o Mário me permite, tem 15 aninhos, 16, eles perguntam, ô tio, por que acontece isso? Aí eu tenho o maior prazer de falar, porque muitas vezes você fez isso, fez aquilo, não, mas eu fiz isso e não deu certo. Então, eles estão começando agora, estão se desenvolvendo. Quantos que já passaram comigo nas terapias também, seus pais, os filhos, né? E eu vou pedir para você entrar no meu canal Amor e Consciência, lá no YouTube, se inscreva e toque o sininho para receber novos conteúdos. Toda semana, toda sexta e toda segunda-feira eu posto um vídeo. São 2 por semana. Às vezes uma live, como essa, de 50 minutos, 1 hora, e às vezes, na maioria, videozinhos curtos, de 4 a 6, 7 minutos. Sempre um tema diferente um do outro, bem rapidinho, bem sucinto, e aí a gente vai trocando. Então, eu peço para você falar para os seus amigos nos grupos, para me dar um incentivo. Assim, eu vou vendo quem são as pessoas, quais que estão mais acessando, quais são os temas, e eu vou elaborando mais, tá? Eu quero que você tenha uma ótima noite e que amanhã, ao levantar, você diga, Senhor, gratidão, 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 Senhor, eu estou em paz, está tudo bem comigo. Mas eu tenho que pagar conta, eu tenho que fazer. Vá pagar suas contas, faça o que tiver que fazer. Tudo isso faz parte do nosso contexto material. Agora, o que não pode é entrar em conflito por causa dessas coisas materiais. Aí vem o discernimento, vem a fé, que remove todas essas ignorâncias do nosso ser. Tá bom, queridos? Muito obrigado. Paz e luz ao teu coração. Até a próxima oportunidade, se Deus quiser. Um beijo. Obrigado, Marião. Grande Ronaldo, muito obrigado por sua presença, pela sua mensagem, né? Eu estava aqui pensando o quanto é importante a fé.
E quanto mais a gente conseguir se aproximar da fé raciocinada, né? Como você citou ali, não adianta erguer as mãos, meu Deus, meu Deus, meu Deus, né? Sem entender o que é isso. A fé raciocinada tem que nos levar a entender, e não porque você falou. Né? É isso que é o mais importante. Você começando a raciocinar a partir da sua fé, as montanhas vão se caindo, né? Vão se diminuindo aí. Eu pediria, Ronaldo, que você, por favor, pudesse repetir o canal que você tem no YouTube, para o Ricardo colocar aqui no banner para as pessoas poderem anotar, se tiverem interesse também em participar do seu canal. Pode colocar, nos dizer. Amor e Consciência. Amor e Consciência. É só entrar no YouTube. É com aquele apóstrofe ali ou é E-Consciência normal? Não, E-Consciência. Não é não é o empresarial. Aquele E musical, né? Não. É o E normal. Normal. Amor e Consciência. Tá certo. Então, pessoal... Toca o sininho lá para receber novas notificações. Tá certo. Aqueles que desejarem, então, acompanhar o nosso amigo Ronaldo no canal do YouTube, Amor e Consciência, né? É só entrar lá, se inscreve no canal, curte o canal e passa a receber as notificações sempre que houver algum novo conteúdo. De qualquer forma, Ronaldo, mais uma vez, muito obrigado. Não tivemos perguntas hoje. Eu acredito que a falta de perguntas não é falta de interesse das pessoas, mas sim o motivo que o tema de hoje faz é refletir. Então, as pessoas hoje estão refletindo, né? Isso é muito legal e tenho certeza que a sua palestra, o seu conteúdo trouxe um pouco mais de conhecimento nesse vasto campo que a gente tem aí para aprender com a doutrina espírita. Ronaldo, me aguarde nos bastidores para que a gente possa depois fazer o nosso encerramento pessoal ali. Enquanto eu fiz, eu vou encerrar aqui com as nossas vibrações. Muito obrigado, Ronaldo. Um forte abraço e até já. Certo? Pois é, pessoal. É uma pessoa que tem um carisma muito grande, que consegue transmitir também o seu pensamento de uma maneira fácil e bastante didática, né? Então, vamos agora à parte final da nossa live, fazendo as nossas vibrações finais, e ao final dessas vibrações podermos fazer a fluidificação da água, tá certo? Eu peço que vocês nos perdoem se porventura tivermos alguma interferência aí no sinal da internet, né? Porque hoje nós estamos novamente tendo alguma oscilação aí no sinal, e eu caí um pouco antes de entrar aqui novamente na sala, o Ricardo acabou de cair, já entrou. Então, se acontecer alguma coisa diferente aí durante a vibração, fé, que tudo vai dar certo, tá certo? Então, vamos lá. Vamos, a partir deste instante, buscando o auxílio e a companhia dos nossos mentores, cumprimentando o nosso mentor pessoal, esse amigo querido que Deus nos colocou ao lado para nos ensinar, para nos guiar, para nos ajudar nos momentos de dificuldade. Saudando a espiritualidade com os mentores responsáveis pelo equilíbrio e sustentação desta reunião fraterna que semanalmente nos torna mais próximos através deste canal do Centro Espírita Casa de Maria de Nazaré. Cumprimentando a nossa mãe, a nossa mentora, Maria de Nazaré, pedindo a ela que nos cubra com seu manto, que nos coloque no seu colo e interceda por nós diante do Pai. Saudando Jesus, o nosso mestre, nosso guia, o nosso professor, a pessoa que nos trouxe tantos ensinamentos, que ele continue nos apoiando, que ele continue nos guiando e nos intuindo, para que tenhamos a capacidade de, diariamente, colocar em prática todos esses ensinamentos, para que nós possamos nos tornar pessoas melhores a cada dia. Saudando também a equipe do Dr. Bezerra de Menezes, que se faz presente, a equipe de Francisco de Assis, citado nessa palestra, que tudo isso transcorra na mais absoluta normalidade e que nós, nos unindo agora, através de um cordão fluídico, que nos une aos nossos companheiros que participam desta live, pedindo que Deus derrame as suas bênçãos sobre todos nós, sobre este planeta, que as suas bênçãos possam alcançar os mais longínquos pontos do planeta Terra.
E assim, juntos fazemos mentalmente nossas vibrações, pedindo amor, paz e equilíbrio para toda a humanidade. Pela implantação do Evangelho em todos os lares, pelo equilíbrio, paz, entendimento e compreensão de todas as famílias, pela saúde, sustentação e harmonia dos nossos familiares, amigos, e também de nossos inimigos, sejam eles encarnados ou desencarnados. Pelos que se fazem presentes nesta reunião, encarnados e desencarnados. Para que a Terra possa ser um ambiente de muita paz, de entendimento, de harmonia e amor. Por todos os dirigentes de todos os países, pelos dirigentes e responsáveis das mais diversas religiões que tenham serenidade e responsabilidade em suas palavras e ações, pela confraternização dos povos, por nossos irmãos que se encontram em hospitais, em creches, em asilos, aos que não têm onde morar, aos que não têm o que comer, aos que não têm uma família. Pelos presidiários que possam ser ajudados e amparados em sua evolução espiritual por seus mentores. Pelos nossos irmãos que no dia de hoje desencarnaram e voltaram ao plano espiritual, que sejam recebidos pelas equipes de socorro, encaminhados às colônias de recuperação, merecidas ao seu estado evolutivo. Pelos que aqui permanecem encarnados, para que recebam o conforto de Deus e dos Espíritos, possam se reequilibrar através de sua fé e tenham forças para continuar a sua missão. Por aqueles que se encontram em provas dolorosas, por nossos companheiros de trabalho. Lembrando as palavras de Jesus, que em sua profunda sabedoria e conhecedor de nossas necessidades nos ensinou: o que pedirdes em oração, credes e obtereis. Pedimos que nesse instante a espiritualidade que se faz presente, que a equipe do Dr. Bezerra de Menezes derrame sobre esta água que todos nós trouxemos até aqui, todos os fluidos necessários, todas as energias necessárias para o refazimento de nosso corpo físico e de nosso espírito. Que possamos nos reequilibrar, que possamos energizar novamente os nossos chakras, e que a semana que se aproxima, que se inicia, possa transcorrer na mais absoluta normalidade. Finalizando, pedimos também que as bênçãos de Deus sejam derramadas sobre os nossos lares, retirando de dentro de nossas casas todos os miasmas e formas de pensamento, substituindo por fluidos de amor, de equilíbrio, de entendimento, de alegria, e que todas as pessoas que a partir deste instante adentrem em nossa casa possam perceber a presença de Deus. Que a espiritualidade derrame em cada um de vocês, neste momento, um passe espiritual. E eu peço que recebam este passe de forma plena, restituindo-lhes o equilíbrio físico, mental e espiritual, lhes trazendo paz e saúde. Que os seus anjos da guarda estejam presentes em todos os seus momentos. E que o Evangelho de Jesus seja sempre o alicerce de suas vidas. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, sendo o maior mal vivermos afastado de vós e de vossos ensinamentos. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. E assim, damos por encerrada essa transmissão em nossa live, em nosso canal, marcando um novo encontro na próxima terça-feira, onde já estaremos entrando no mês de novembro,
se aproximando cada vez mais do final deste ano e também se aproximando da data da comemoração dos 10 anos de fundação da nossa casa. Espero encontrá-los felizes, alegres e saltitantes mais uma vez na próxima semana. Sejam abençoados por Deus, fiquem com Deus e até a próxima semana. Um beijo no coração de cada um, sintam-se abraçados e beijados e até a próxima semana, se Deus quiser. Boa noite a todos e uma boa semana, se Deus quiser.